Olá, você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. A gente começa o visual falando sobre uma triste realidade brasileira: o trabalho infantil. Causa e efeito da pobreza e da ausência de oportunidades. É ilegal. Priva crianças e adolescentes do direito de brincar e estudar, roubando da história deles a mais importante fase da vida, a infância. Essas imagens foram flagradas em uma praia em Iranduba, município da região metropolitana de Manaus, em outubro. Crianças aparentando menos de 12 anos de idade vendem frutas e picolés artesanais aos visitantes. No centro de Manaus, a nossa equipe de reportagem também flagrou crianças em comércios de rua e em sinaleiras fazendo malabares em troca de dinheiro. A diretora da Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos explica que, com a proximidade das férias, aumenta a frequência de crianças nas ruas trabalhando para ajudar a família, uma prática que pode prejudicar o futuro delas. Hoje a gente solicita sempre à comunidade, à sociedade, que não dê dinheiro, que não... Eu sei que todo mundo se sensibiliza, fica ali preocupado, com pena, mas quanto mais a gente dá, mais eles vão para o sinal. Então a gente pede que não faça essa distribuição de dinheiro no sinal para as crianças, porque a gente acaba estimulando a presença delas ali. Este vendedor ambulante conta que aos 12 anos já ajudava o pai na feira. Desde lá até agora nós estamos aqui, só no sinal aqui nós temos 30 anos já. De acordo com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, somente na região norte, 311 mil crianças entre 5 e 17 anos são vítimas do trabalho infantil. A maior parte delas no setor da agricultura e de serviços. Isso causa com que nós tenhamos várias políticas sendo executadas, mas de maneiras desarticuladas e que no final não consegue realmente retirar aquela família e aquela criança e adolescente que está numa situação de trabalho ali para subsistência, para auxiliar na renda da família, a sair da situação de trabalho infantil. Cabe à Superintendência Regional do Trabalho inserir jovens de 14 a 24 anos como aprendizes em empresas de médio e grande porte. Mas no Amazonas, apenas 13% do potencial de contratação desses jovens é realizado. Para o Superintendente Regional do Trabalho, falta conscientização das empresas sobre os benefícios do programa. Mas a nós compete fazer com que as empresas cumpram a cota de aprendizagem, que é um percentual, né, em relação aos empregados que cada empresa possui, que vai de 5% a 15% do seu total de empregados, que possam trabalhar só meio expediente, 4 horas por dia, tenham tempo para estudar, sejam remuneradas. Essas crianças têm a possibilidade de entrar no mercado de trabalho e aprendendo, tendo uma formação, né? E, ao mesmo tempo, para o empregador, além de cumprir a lei, a legislação, ele consegue moldar, porque toda criança ou adolescente que não tem experiência, ele vai aprendendo e vai sendo moldado de acordo com as circunstâncias que a empresa precisa. Uma pesquisa realizada em 35 países apontou que menos de 10% dos brasileiros acham que o professor é respeitado em sala de aula. Número que coloca o país no último lugar do ranking que avalia o prestígio do professor. O Brasil foi considerado um dos piores sistemas educacionais do mundo e está na última posição do ranking de prestígio dos professores. A pesquisa foi realizada em 35 países por uma entidade dedicada à melhoria da educação mundial. Uma triste realidade para aqueles que exercem a profissão com tanto amor e dedicação. É preciso que se reveja as políticas de educação. A educação passa a ser uma prioridade em qualquer governo, porque se você for olhar, todo profissional passa primeiro, né, pelo ensino fundamental, médio, e ele caminha, ele vai para a faculdade, se forma, e às vezes ele se torna uma pessoa bem-sucedida, só que muitas vezes as pessoas se esquecem lá da base,
né? Das 1.000 pessoas entrevistadas para a pesquisa, apenas 9% acha que o professor é respeitado na sala de aula. Um dado lastimável se comparado com a China, que teve a melhor avaliação, tendo 81% dos entrevistados acreditando que os docentes são respeitados pelos alunos. Às vezes o aluno chama a gente por nomes, né? Nem sempre na frente, mas às vezes por trás, mas às vezes o aluno te chama por nomes, já aconteceu comigo, né? E eu vejo como uma falta de respeito, né? O aluno às vezes te fazer um xingamento, né? Te chamar de algum nome, sendo que você está ali para fazer o melhor para ele, né? Quando se fala de respeito, a gente tem que lembrar muito da questão do âmbito familiar em que esse aluno vive, né? Porque o que a gente percebe é que quando o aluno ele tem o apoio da família, né, a família é presente na vida desse aluno, a família faz questão de saber como que a comunidade escolar caminha, como que a escola destina as suas verbas, né, que vem, a coisa se torna muito mais fácil para nós. Além da falta de respeito poder acontecer em sala de aula, o professor ainda se submete a extensas horas de trabalho. Afinal de contas, sua função não termina na escola. É um profissional que leva o trabalho para casa todos os dias. Ser professor nos dias de hoje é muito difícil. O indivíduo, ele praticamente tem que se doar, né? Porque a gente, assim, que trabalha na área da educação, em alguns momentos a gente se sente muito desvalorizado, porque a gente sabe, né, das dificuldades que nós encontramos hoje, né, seja com relação à questão de salários, a questão da valorização da carreira e da falta, às vezes, de recurso que a gente enfrenta. 42% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, na maioria das vezes mães solo. O país possui mais de 5 milhões de crianças sem o pai no registro, segundo dados do IBGE. O impacto emocional de um cenário como esse pode ser, muitas vezes, maior do que o financeiro. Aproximadamente 8 registros de nascimento sem o nome do pai são realizados por mês em Patos de Minas. Mas é possível que tanto o pai quanto a mãe entre com uma ação de investigação de paternidade para que a criança possa incluir o nome do pai em sua certidão. Temos uma lei estadual, a Lei 18.685 do ano de 2009, que exige que nós encaminhamos informações para a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, a par das informações da mãe e da certidão de nascimento da criança, irá entrar em contato com a mãe e esclarecer a essa mãe sobre a possibilidade de estar entrando com a ação de investigação de paternidade. Temos também a lei federal mais antiga, a Lei 8.560 de 92, que trata justamente do processo de investigação de paternidade, que também determina aos cartórios que envie comunicação desse registro de nascimento sem paternidade, juntamente com uma declaração da mãe e cópia da certidão de nascimento da criança, para que em juízo seja aberto um processo de investigação de paternidade. Carla teve seu primeiro filho com 14 anos. Ainda adolescente, teve que aprender a se virar sozinha. Hoje, com 7 filhos, ela está desempregada e nem todos os pais das crianças são presentes como ela gostaria e como seus filhos precisam. Se torna muito difícil, muito pesado. Inclusive, eu fico muito emocionada quando eu toco no assunto, porque me pesa muito não ter a presença de todos os pais. E assim, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero fazer o melhor para eles, porque eu já tive uma vida muito difícil. Então, assim, hoje eu quero fazer o certo e quero que meus filhos sigam o caminho do bem. Então, para mim, sozinha, sem o apoio dos pais, está difícil. Através de parcerias, o cartório desenvolve outras ações que também garante à criança e ao pai o registro, indo até mesmo aos presídios para fazer esse reconhecimento de paternidade. E existe também em Patos de Minas o mutirão Direito de Ter Pai, realizado pela Defensoria Pública, que dá todo um suporte às famílias para que conste na certidão de cada criança o nome do pai e da mãe. A presença do pai é a mais importante, porque faz muita falta. Você gostaria de cuidar de crianças em situação de risco?
O programa Família Acolhedora pretende preparar pessoas para o acolhimento provisório de menores de 18 anos. A capacitação ocorre em 2 sábados. Saiba como participar do treinamento. Quantos anos você tem? 3 anos. Qual é o teu nome? Sol. A pequena Sol vive há 5 meses no Lar Batista Janel Doyle. Ela e outras crianças precisam de um lar. Para capacitar pessoas que desejam cuidar dessas crianças de maneira provisória, o programa Família Acolhedora realiza orientação por meio de um treinamento. A capacitação será no Janel Doyle, Mauazinho, Zona Leste de Manaus. O primeiro requisito é ter amor incondicional. Depois tem as documentações todas que são feitas normais e vai ser feito um cadastro e também é necessário comprovação de renda para que tenha como estar fazendo o sustento. O Família Acolhedora contempla crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, capacitando inclusive as pessoas a cuidarem de bebês, como este aqui, de 6 meses de vida. A capacitação ocorre neste sábado no auditório do Lar Batista e será complementada no próximo dia 24. 2 pessoas já fazem parte do programa e agora, com o treinamento, a instituição pretende ampliar o Família Acolhedora. São famílias voluntárias, na verdade, elas vão fazer um serviço super de amor. Mas elas terão uma ajuda, que é uma bolsa auxílio, que é feita para a criança. Então, a família é voluntária, a bolsa auxílio é feita para a criança. E isso é através da nossa parceria com a SEMARG, que é a nossa Secretaria Municipal de Assistência, né, e Direitos Humanos. Enquanto isso, Sol espera um lar. O desejo dela se resume numa palavra: mãe. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número: 021 974 522 300. Muito obrigada pela companhia. Tchau.